Helena acordou às 4 da manhã, como fazia todos os dias há 35 anos. Seus joelhos estalaram quando se levantou da cama estreita, protestando contra mais um dia de trabalho pesado. Ela tinha 72 anos, mas suas mãos calejadas pareciam pertencer a alguém muito mais velho. Mãos que haviam esfregado milhares de vasos sanitários, lavado toneladas de roupa suja, limpado o chão de dezenas de casas. Tudo para criar 4 filhos sozinha, depois que o marido a abandonou quando o caçula tinha apenas 2 anos. Hoje era um dia especial. Era seu aniversário de 72 anos. E pela primeira vez em décadas, todos os 4 filhos haviam prometido vir almoçar com ela. Helena passou a manhã inteira cozinhando, ignorando a dor nas costas, ignorando o cansaço que nunca ia embora. Fez a feijoada que Ricardo, o mais velho, adorava, o bolo de chocolate que Patrícia sempre pedia quando era criança, a farofa especial que Daniel elogiava e o pudim de leite que Camila dizia ser o melhor do mundo. A mesa estava posta às 11h30. Helena havia usado a toalha bordada que guardava para ocasiões especiais, os pratos que eram herança da mãe, os copos de cristal que só saíam do armário uma vez por ano. Ela se olhou no espelho pequeno da sala, arrumou o cabelo branco que insistia em despenteá-lo, passou um batom claro que comprou especialmente para hoje. Queria estar bonita para os filhos. Queria que eles se orgulhassem dela. Meio-dia chegou e ninguém apareceu. Helena olhou o relógio, depois olhou pela janela. Talvez estivessem presos no trânsito. Às 12h30, o telefone tocou. Era Ricardo. Mãe, desculpa, mas não vou conseguir ir aí hoje. Surgiu um compromisso de trabalho de última hora. A gente se vê outro dia, tá? Antes que Helena pudesse responder, ele desligou. 5 minutos depois, Patrícia mandou uma mensagem. Mãe, me perdoa, mas as crianças estão gripadas e eu não posso sair de casa. Feliz aniversário. Beijo. Daniel nem ligou. Apenas enviou um áudio rápido. Oi, mãe, tive um imprevisto aqui, não vai dar para ir. Depois eu passo aí. Tchau. Camila foi a única que apareceu. Mas chegou às 2 da tarde, quando a comida já estava fria. Entrou reclamando do trânsito, do calor, de como estava cansada. Mal olhou para a mesa arrumada para a comida que a mãe havia preparado com tanto carinho. Mãe, senta aqui. A gente precisa conversar. Helena sentiu um aperto no peito. Conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo tom que os patrões usavam quando iam demiti-la. O que foi, filha? Camila puxou uma cadeira, nem tirou a bolsa do ombro como quem não pretende ficar muito tempo. A gente conversou, eu e meus irmãos, e chegamos a uma conclusão. Helena segurou as mãos uma na outra para esconder o tremor. Que conclusão? A senhora não pode mais morar sozinha. Está ficando velha, esquecida. Ontem mesmo ligou para mim 3 vezes perguntando a mesma coisa. Eu liguei porque queria ter certeza do horário que você ia chegar hoje. Helena tentou explicar. Queria que a comida estivesse quentinha. Camila nem pareceu ouvir. Continuou falando como se tivesse decorado um texto. A gente achou um lugar muito bom, mãe. Um lar para idosos. Tem enfermeiras 24 horas, outras pessoas da sua idade, atividades, tudo. O mundo de Helena parou de girar. Vocês querem me colocar num asilo? Não é asilo, mãe. É um lar de idosos. É diferente. É a mesma coisa, Camila. É o lugar onde os filhos colocam os pais quando não querem mais cuidar deles. Não é isso, Camila. Desviou o olhar, confirmando que era exatamente isso. É que a gente não tem estrutura para cuidar da senhora. Todo mundo tem sua vida, trabalho, filhos. Eu também tinha a minha vida. Helena sentiu a voz tremer. E larguei tudo para cuidar de vocês 4. Lavei banheiro de casa de rico às 5 da manhã para comprar leite para vocês. Trabalhei doente, com febre, com dor. Perdi a conta de quantas vezes fui dormir sem comer para que vocês pudessem jantar. Mãe, isso foi sua obrigação. A senhora escolheu ter filhos. As palavras saíram da boca de Camila com uma frieza que cortou Helena ao meio. Obrigação? Criar 4 filhos sozinha, sem ajuda de ninguém, trabalhando em 3 empregos ao mesmo tempo, tinha sido apenas uma obrigação. Quando foi isso? Helena perguntou, a voz saindo como um sussurro. Quando que o amor virou obrigação? Camila se levantou, impaciente. Mãe, para de ser dramática. A gente já decidiu. Amanhã de manhã vem uma van buscar a senhora. Já está tudo pago, tudo arrumado. No dia seguinte ao meu aniversário,
Helena não conseguia acreditar. Vocês nem conseguiram esperar? É melhor resolver logo. Quanto mais a gente adia, pior fica. Camila já estava indo em direção à porta. Arruma suas coisas hoje, leva só o essencial. Roupa, documentos. O resto a gente vende ou doa. Vende? Helena olhou ao redor da casinha simples que era seu lar há 40 anos. Os móveis que comprou com tanto sacrifício, as cortinas que costurou à mão, as fotos dos filhos que cobriam cada parede. Vocês vão vender minhas coisas? Mãe, a senhora não vai precisar de nada disso no lar. Lá tem tudo. Camila já estava com a mão na manaceta. Eu preciso ir. As crianças estão com a babá. Você disse que elas estavam gripadas, Helena lembrou. Estão melhorando. E saiu, deixando Helena sozinha, com a mesa posta, a comida fria, o bolo de aniversário intocado. A casa ficou em silêncio. Mas era um silêncio que gritava, que berrava a verdade que Helena não queria aceitar. Seus filhos não a queriam mais. Ela havia se tornado um peso, um problema a ser resolvido, um móvel velho a ser descartado. Helena se levantou devagar. Cada movimento doendo, não só no corpo, mas na alma. Foi até o quarto pequeno, abriu o guarda-roupa e olhou para suas roupas. Poucas, simples, mas limpas e bem cuidadas. Havia uma caixa de sapatos no alto do armário. Ela pegou com dificuldade, sentou na cama e abriu. Dentro, fotografias. Muitas fotografias. Ricardo bebê, gordinho, sorridente, nos braços dela. Patrícia usando o vestido de primeira comunhão que Helena havia costurado trabalhando noites seguidas. Daniel no dia da formatura, abraçando a mãe, dizendo que nada daquilo seria possível sem ela. Camila grávida, do primeiro filho, segurando a mão da mãe, agradecendo por tudo que ela havia feito. Onde estavam aquelas pessoas? Onde estavam aqueles filhos que a amavam, que prometiam cuidar dela quando ficasse velha? Helena chorou segurando as fotografias, molhando-as com lágrimas que carregavam 35 anos de trabalho duro, de sacrifício, de amor incondicional, que aparentemente não valia mais nada. Na cozinha, o bolo de aniversário continuava intocado sobre a mesa. Ela havia colocado 72 velhinhas, uma para cada ano de vida. Mas não teve ninguém para soprar com ela. Ninguém para cantar parabéns. Ninguém para dizer que ela importava. Escreva nos comentários. Você ajuda a sua mãe nas tarefas de casa? Na manhã seguinte, Helena estava sentada na sala com uma maleta pequena aos pés quando a van branca estacionou na frente. Ela não havia dormido a noite inteira. Passou as horas olhando para cada canto da casa, memorizando cada detalhe, despedindo-se em silêncio do único lugar que sempre foi verdadeiramente seu. 2 funcionários uniformizados desceram, sorrisos profissionais colados nos rostos. Dona Helena? Viemos buscá-la para o lar Renascer. Renascer. O nome era uma ironia cruel. Ela não ia renascer ali, ia definhar, como todas as pessoas que são deixadas nesses lugares pelos filhos que não querem mais saber delas. Eu posso ir sozinha, ela disse quando um deles tentou pegar sua maleta. Ainda tenho forças. Ainda tenho forças. Mas por quanto tempo? Helena entrou na van, sentou-se no banco traseiro e olhou pela janela enquanto se afastavam. A casinha ficou para trás, cada vez menor, até desaparecer completamente. Nenhum dos 4 filhos apareceu para se despedir, nem Ricardo, nem Patrícia, nem Daniel, nem Camila. Eles já haviam seguido com suas vidas, como se ela nunca tivesse existido. O lar Renascer ficava nos arredores da cidade, num prédio cinza que tentava parecer acolhedor, mas só conseguia parecer triste. Helena foi recebida por uma mulher de jaleco branco que falava num tom artificialmente alegre. Dona Helena, bem-vinda! A senhora vai adorar aqui. Temos atividades, bingo, coral, tudo para deixar vocês bem animados. Animados. Como se fosse possível estar animado depois de ser descartada pela própria família. O quarto era pequeno, compartilhado com outra senhora. 2 camas, 2 armários minúsculos,
uma janela que dava para um pátio sem graça. Essa é a Dona Joana, a funcionária apresentou. Ela vai ser sua companheira de quarto. Dona Joana era uma mulher de uns 80 anos. Olhar apagado, sentada numa cadeira de rodas, acenou fracamente para Helena, mas não sorriu. Não havia mais sorrisos naquele rosto. Qualquer coisa é só apertar o botão. A funcionária mostrou um botão vermelho na parede. Alguém vem atender. E saiu, seus passos ecoando pelo corredor. Helena ficou ali parada, segurando sua maleta, sem saber o que fazer. Pode sentar, Dona Joana disse com voz cansada. Não precisa ficar aí de pé. Helena se sentou na beirada da cama que seria sua daqui para frente. O colchão era duro, o cobertor fino e com cheiro de desinfetante. Quanto tempo a senhora está aqui? Helena perguntou. 3 anos. 3 anos. E sua família vem visitar? Dona Joana soltou uma risada amarga. No começo vinham, uma vez por mês. Depois a cada 2 meses. Depois só no Natal. No ano passado ninguém apareceu nem no Natal. Helena sentiu um nó na garganta. Por que eles fizeram isso com a senhora? Mesma razão que fizeram com você. Dona Joana olhou diretamente nos olhos dela. A gente ficou velha, virou peso, e ninguém quer carregar peso. Mas a gente criou eles. A gente deu tudo pela vida deles. E agora a gente não serve mais para nada. Pelo menos é o que eles pensam. As duas ficaram em silêncio por um longo momento. 2 mães abandonadas, compartilhando a dor que só quem passou por isso consegue entender. À tarde, Helena conheceu os outros moradores. Eram 23 idosos no total. Cada um com sua história de abandono, de família que sumiu, de filhos que não ligam mais. Seu Paulo, 85 anos, criou 5 filhos sozinho depois que a esposa morreu. Nenhum deles o visitava há 2 anos. Dona Mercedes, 78 anos, trabalhou a vida inteira como professora. Pagou faculdade para os 3 filhos. Eles a colocaram ali e venderam a casa dela sem nem avisar. Seu Benedito, 81 anos, viúvo, dono de um pequeno comércio que os filhos administravam agora. Descobriu que eles estavam desviando dinheiro e, quando reclamou, foi parar no asilo. Cada história era uma facada no coração de Helena. Não estava sozinha na dor, mas isso não consolava. Só tornava tudo mais triste, saber que havia tanto abandono, tanta ingratidão no mundo. À noite, deitada na cama dura, Helena ouviu Dona Joana chorando baixinho. Não perguntou por quê. Sabia que eram lágrimas que não tinham explicação. Apenas existiam, como a dor existe sem precisar de palavras. Ela também chorou, mas em silêncio, para não incomodar a companheira de quarto. Chorou pelos anos de trabalho que não significaram nada, pelos joelhos destruídos de esfregar chão, pelas mãos calejadas de lavar roupa, pelas noites sem dormir cuidando de filhos doentes, por tudo o que deu e que aparentemente nunca foi suficiente. 1 semana se passou. Helena acordava, tomava café com os outros idosos, participava das atividades que a coordenadora insistia que fossem animadas, mas que eram apenas tristes. Bingo, artesanato, coral, tudo para fazer o tempo passar, para preencher os dias vazios de quem foi esquecido pela família. Nenhum dos 4 filhos ligou, nem uma mensagem, nem um telefonema rápido. Nada. Era como se ela tivesse morrido no dia em que entrou ali. Foi Dona Joana quem percebeu que Helena estava piorando. Você precisa comer, ela disse quando Helena empurrou o prato de comida. Não tenho fome. Eu sei, mas você precisa sobreviver. Para quê? Helena perguntou. E era uma pergunta genuína. Para que sobreviver se não havia mais nada esperando por ela? Porque você ainda está viva. E enquanto a gente está vivo, ainda existe chance de alguma coisa mudar. Helena queria acreditar nisso. Queria acreditar que seus filhos voltariam, pediriam perdão, diriam que cometeram um erro terrível. Mas os dias passavam e nada mudava. 2 semanas no asilo e Helena já havia perdido 3 quilos. Não conseguia dormir direito, não conseguia comer. A enfermeira chegou a comentar com a coordenadora que ela estava deprimida,
que talvez precisasse de medicação. Medicação, para curar a dor de ser abandonada pelos próprios filhos, como se existisse remédio para isso. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder as próximas histórias. Foi numa terça-feira, 3 semanas depois de Helena ter entrado no asilo, que tudo começou a mudar. Ela estava no pátio, sentada num banco sobre uma árvore, olhando para o nada, quando uma jovem se aproximou. Tinha uns 25 anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo, roupas simples, mas limpas. Dona Helena. A voz era suave, respeitosa. Helena levantou os olhos. Sim? Meu nome é Júlia. Eu sou estudante de jornalismo e estou fazendo uma matéria sobre lares de idosos. A coordenadora me disse que a senhora chegou há pouco tempo. A senhora se importaria de conversar comigo? Helena ia dizer que não tinha nada para falar. Mas havia algo nos olhos daquela moça, uma sinceridade, uma gentileza que ela não via há muito tempo. Pode sentar. Júlia se sentou no banco ao lado, tirou um caderninho da bolsa. Quero entender por que tantos idosos acabam em lugares como este. A senhora se importa de me contar sua história? E Helena contou. Contou tudo. Os 35 anos limpando banheiros para criar 4 filhos sozinha. As noites trabalhando em 3 empregos, os sacrifícios, o amor incondicional e o abandono no dia do seu aniversário. Júlia escutava em silêncio, mas Helena viu as lágrimas escorrendo pelo rosto da jovem. Seus filhos fizeram isso com a senhora? Fizeram. Mas por quê? A senhora fez alguma coisa? Helena soltou uma risada sem humor. Fiz sim. Fiquei velha. Júlia ficou em silêncio por um momento, processando aquilo. Depois perguntou: a senhora se importa de eu contar sua história na minha matéria? Sem usar seu nome, se preferir? Pode usar meu nome. Não tenho mais nada a perder. Júlia apertou a mão de Helena com carinho. Obrigada por confiar em mim. E só para a senhora saber, a senhora não perdeu tudo. A senhora ainda tem sua dignidade, sua história, seu valor, e isso ninguém pode tirar. A matéria de Júlia saiu uma semana depois no jornal local. Não era uma matéria qualquer. Era uma reportagem de 3 páginas, com fotos do asilo, entrevistas com vários idosos, e a história de Helena estava lá, com todas as letras. Helena Maria da Silva, 72 anos. Trabalhou 35 anos como faxineira para criar 4 filhos sozinha. No dia do seu aniversário, foi enviada para um asilo pelos mesmos filhos que ela sacrificou sua vida inteira para educar. A matéria viralizou. Foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais. Programas de TV começaram a falar sobre o assunto. As pessoas estavam indignadas, comovidas, revoltadas. E então, aconteceu algo que Helena nunca esperou. Começaram a chegar doações para o asilo. Dinheiro, roupas, alimentos, materiais de higiene. Pessoas queriam ajudar, queriam fazer alguma coisa pelos idosos abandonados. Mas mais importante que as doações, chegaram as visitas. Voluntários começaram a aparecer no Lar Renascer. Jovens, adultos, famílias inteiras que queriam conversar com os idosos, ouvir suas histórias, fazer companhia. Júlia voltou, agora não como jornalista, mas como voluntária. Passou a visitar Helena toda semana. Levava livros, chocolates, flores. Por que você faz isso? Helena perguntou num desses dias. A senhora me lembra minha avó. Júlia respondeu. Ela também foi abandonada pela família. Morreu sozinha num asilo. Eu era criança, não pude fazer nada. Mas agora posso. Posso estar aqui para a senhora. Helena abraçou a moça e chorou. Eram lágrimas diferentes agora. Não de dor, mas de gratidão, de saber que ainda havia bondade no mundo. 2 meses depois da matéria, Helena estava no pátio quando a coordenadora apareceu com uma expressão estranha. Dona Helena, tenho uma visita para a senhora. O coração dela acelerou. Seriam os filhos? Teriam visto a matéria e vindo pedir perdão? Ela se levantou, arrumou a blusa, passou a mão no cabelo, seguiu a coordenadora até a sala de visitas com o coração batendo descompassado. Mas quem estava lá não era nenhum dos 4 filhos. Era uma mulher, de uns 50 anos, elegante, segurando uma pasta de couro. Dona Helena? Sim. Meu nome é doutora Mariana Costa, sou advogada. Li a matéria sobre a senhora e fiquei muito comovida.
Vim aqui porque quero ajudá-la. Ajudar como? A advogada abriu a pasta. Tirou alguns papéis. A senhora sabia que seus filhos venderam sua casa? Helena sentiu as pernas bambearem. Venderam? Mas como? A casa estava no meu nome. Eles conseguiram uma procuração. Forjaram sua assinatura. E venderam a casa 3 dias depois de trazerem a senhora para cá. O mundo girou. Helena teve que se apoiar na mesa para não cair. Por quanto? R$ 180 mil. E dividiram entre os 4. Eles roubaram minha casa? Roubaram. E isso é crime? A senhora quer que eu processe eles? Helena ficou em silêncio. Parte dela queria justiça. Queria que os filhos pagassem pelo que fizeram. Mas outra parte, a parte que ainda era mãe, doía só de pensar em processar os próprios filhos. Eu preciso pensar, ela murmurou. Claro. Mas saiba que se a senhora quiser, eu faço isso de graça, pro bono, porque o que fizeram com a senhora é inaceitável. Helena passou os dias seguintes pensando. Conversou com Dona Joana, com os outros idosos, com Júlia. Eu não sei se consigo fazer isso, ela confessou para Júlia. São meus filhos. Dona Helena, eles não agiram como filhos. Agiram como criminosos, mas eu os criei. Dei tudo por eles. E eles jogaram tudo fora. A senhora não lhes deve mais nada. Júlia segurou as mãos de Helena. A senhora merece justiça. Merece sua dignidade de volta. Foi seu Paulo quem disse as palavras que fizeram Helena decidir. Dona Helena, respeito não se pede, se impõe. Se a senhora deixar passar, está ensinando para os seus filhos que eles podem fazer qualquer coisa. Que mãe não tem valor. Helena chamou a doutora Mariana de volta. Eu quero processar. Quero minha casa de volta e quero que eles paguem pelo que fizeram. A advogada sorriu. Vamos fazer justiça. O processo foi rápido. As provas eram claras. Procuração forjada, venda fraudulenta, apropriação indébita. 3 meses depois, Helena estava no tribunal. Pela primeira vez na vida, vendo os 4 filhos frente a frente depois de meses. Ricardo, Patrícia, Daniel e Camila estavam lá, cada um com seu advogado. Rostos pálidos de medo e culpa. Quando Helena entrou na sala, eles baixaram os olhos, incapazes de encarar a mãe que haviam traído. O juiz era um homem de uns 60 anos, de expressão severa. Leu todo o processo, ouviu os advogados de ambos os lados, analisou as provas. Eu vi muitos casos na minha carreira, ele disse finalmente. Mas poucos me chocaram tanto quanto este. 4 filhos adultos que foram criados com sacrifício por uma mãe que trabalhou como faxineira a vida inteira, não só a abandonam no asilo, como forjam documentos e vendem sua casa para dividir o dinheiro. Ele olhou para Ricardo, Patrícia, Daniel e Camila com desprezo. Vocês deveriam ter vergonha. Não apenas moralmente, mas criminalmente. A sentença foi dura. A venda da casa foi anulada. Os compradores seriam reembolsados e os 4 filhos teriam que devolver o dinheiro com correção e multa. Além disso, foram condenados a pagar R$200 mil de indenização por danos morais para Helena e perderam todos os direitos sobre qualquer herança futura da mãe. A senhora está livre deles, o juiz disse para Helena. E espero que eles aprendam que mães não são descartáveis. Helena saiu do tribunal com Júlia ao lado. Do lado de fora, Ricardo tentou se aproximar. Mãe, eu... Não. Helena o interrompeu. Vocês tiveram a chance de serem filhos. Escolheram ser outra coisa. 3 meses depois, Helena estava de volta à sua casa. A doutora Mariana havia revertido a venda. Os compradores foram ressarcidos com o dinheiro dos 4 filhos. A casa estava do jeito que Helena tinha deixado. Ela entrou devagar, tocando nas paredes, nas cortinas, nos móveis. Estava em casa de novo, mas não estava sozinha. Júlia havia se oferecido para morar com ela, pelo menos até ela se estabelecer de novo. Você não precisa fazer isso, Helena disse. Eu quero, Júlia respondeu. A senhora me ensinou que família não é só sangue, é escolha. E eu escolho ser sua família.
Helena também usou parte do dinheiro da indenização para fazer algo especial. Criou um projeto social chamado Mães que Não Esquecemos. Todo mês, voluntários visitavam asilos, levavam presentes, faziam companhia, organizavam festas para os idosos abandonados. Dona Joana foi uma das primeiras beneficiadas. Helena a tirou do Lar Renascer e a levou para morar numa casa que alugou especialmente para idosos que não tinham para onde ir. Viraram 5 idosos morando juntos, cuidando uns dos outros, virando a família que seus próprios filhos negaram a eles. Seu Paulo, Dona Mercedes, seu Benedito, Dona Joana e Helena. 5 histórias de abandono que se transformaram em uma história de amor escolhido. Ricardo, Patrícia, Daniel e Camila tentaram se aproximar várias vezes depois do julgamento. Ligações, mensagens, cartas. Helena não respondeu nenhuma. Não por vingança, mas por proteção. Ela havia aprendido que algumas pessoas só voltam quando precisam de alguma coisa, não quando realmente se importam. 1 ano depois, na véspera do Natal, Helena estava na cozinha da casa preparando a ceia para sua família escolhida, quando a campainha tocou. Júlia foi atender e voltou com uma expressão estranha. Dona Helena, são seus filhos, todos os 4. Querem falar com a senhora. Helena secou as mãos no avental. Respirou fundo, foi até a porta. Os 4 estavam ali, mais magros, mais pálidos, mais velhos do que ela lembrava. Mãe, Camila falou primeiro, a voz embargada. A gente veio pedir perdão. Perdão? Helena repetiu a palavra, testando seu peso. Nós erramos muito, e pagamos caro por isso. Perdemos empregos, perdemos dinheiro, perdemos tudo tentando ressarcir a senhora. E perderam a mãe de vocês. Isso perderam. Mas a gente quer voltar, Patrícia chorava. Queremos ser sua família de novo. Helena olhou para os 4. Parte dela queria abraçá-los, perdoar tudo, voltar a ser mãe. Essa parte nunca morreria, porque mãe perdoa sempre, mesmo quando não deveria. Mas havia outra parte, a parte que havia sofrido, que havia sido humilhada, que havia sido tratada como lixo. Essa parte precisava ser ouvida. Vocês querem ser minha família agora. Onde estavam quando eu precisava? Quando eu estava num asilo chorando toda noite, quando eu descobri que tinham vendido minha casa. A gente estava errado, Daniel admitiu. A gente estava cego, egoísta. Estavam. E agora que perderam tudo, se lembram que tem mãe. Não é isso. Camila insistiu. A gente aprendeu. A gente mudou. Mudaram porque foram forçados, não porque quiseram. Helena respirou fundo. Eu vou perdoar vocês. Não por vocês, mas por mim. Porque guardar raiva só me machuca, mas perdoar não significa esquecer. E não significa que vamos voltar a ser o que éramos. Mas, mãe, não terminei. Vocês podem vir aqui de vez em quando, podem me ligar, mas não esperam que eu volte a confiar em vocês. Confiança é que nem vidro. Uma vez quebrada, mesmo que cole, as rachaduras ficam para sempre. Os 4 baixaram a cabeça. Sabiam que não podiam pedir mais do que aquilo. Helena continuou. E tem outra coisa que vocês precisam saber. Essa casa, quando eu morrer, não vai ser de vocês. Vai ser da Júlia, que escolheu ser minha filha quando vocês escolheram não ser mais meus filhos. O dinheiro que sobrar vai todo para o projeto que criei. Vocês não vão receber nada. A gente não quer dinheiro, mãe, Ricardo disse. Só queremos a senhora de volta. Se é verdade, vocês vão provar. Não com palavras, mas com ações. E talvez, só talvez, um dia eu consiga olhar para vocês sem sentir essa dor no peito. Helena fechou a porta suavemente. Voltou para a cozinha onde Júlia, Dona Joana, seu Paulo, Dona Mercedes e seu Benedito a esperavam. Sua verdadeira família. Você fez certo, Júlia disse, abraçando-a. Fiz? Helena ainda duvidava. Fez, porque você se respeitou. E isso é o mais importante. Naquela noite sentada à mesa com as pessoas que a amavam de verdade, Helena percebeu algo fundamental. Ela havia perdido 4 filhos de sangue, mas havia ganho uma família de coração. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. 2 anos se passaram. Helena continuou tocando o projeto Mães que Não Esquecemos, que agora atendia mais de 200 idosos em 5 asilos diferentes da cidade.
Júlia se formou em jornalismo e passou a trabalhar com reportagens sobre direitos dos idosos. Os dois trabalhos se complementavam perfeitamente. Ricardo, Patrícia, Daniel e Camila visitavam Helena uma vez por mês, traziam flores, se ofereciam para ajudar com o que ela precisasse. Helena os recebia, mas com uma distância que nunca mais desapareceria completamente. A ferida havia cicatrizado, mas a cicatriz permanecia. Foi Ricardo quem apareceu numa tarde de sábado, sozinho, com uma expressão diferente. Mãe, posso falar com a senhora? Helena estava no jardim, regando as plantas. Pode. Eu preciso te contar uma coisa. Meu filho, o Leonardo, ele tem 12 anos agora. E esses dias ele me perguntou sobre você. Perguntou por que a gente não passa mais feriados juntos, por que você não vai na casa dele. Ricardo limpou as lágrimas que começavam a cair. E eu tive que contar para ele o que a gente fez. Tive que contar que a gente abandonou você num asilo, que vendeu sua casa, que só voltou depois que a justiça obrigou. E o que ele disse? Ele disse que eu sou um monstro. Disse que nunca vai fazer isso comigo quando eu ficar velho. E sabe o que é pior? Eu vi nos olhos dele a decepção. Ele perdeu o respeito por mim, mãe. Meu próprio filho não me respeita mais. Helena ficou em silêncio por um momento. E por que você está me contando isso? Porque eu finalmente entendi o que a gente fez. Não só com a senhora, mas com a gente mesmo. A gente quebrou algo que não pode ser consertado. E nossos filhos estão vendo isso. Estão aprendendo que pais são descartáveis. Então agora você se arrepende de verdade, Helena disse. Não porque perdeu dinheiro ou porque a justiça te puniu, mas porque viu nos olhos do seu filho o preço real do que fez. Sim, Ricardo se ajoelhou na frente da mãe. Eu sinto muito, mãe, de verdade. Eu sinto muito por tudo e sei que é tarde demais. Sei que você nunca vai me perdoar completamente, mas eu precisava que soubesse que eu finalmente entendi. Helena olhou para o filho ajoelhado na frente dela, o homem de 45 anos que chorava como criança. Colocou a mão na cabeça dele num gesto que era ao mesmo tempo perdão e despedida. Ricardo, eu te perdoo. Perdoo você e seus irmãos. Não porque vocês merecem, mas porque eu mereço paz. Mas as coisas nunca vão ser como eram. Aquela mãe que vocês conheceram, que dava tudo de si sem esperar nada em troca, que perdoava tudo, que colocava os filhos acima de si mesma, essa mãe morreu no dia que vocês me abandonaram. Eu sei, mãe, e a culpa é nossa. É, mas agora vocês precisam viver com isso e precisam ensinar seus filhos a não cometerem o mesmo erro. Ricardo se levantou, abraçou a mãe. Foi um abraço diferente, carregado de culpa, de arrependimento, de perda. Quando ele saiu, Helena voltou a regar as plantas. Júlia apareceu na porta. Você está bem? Estou, Helena respondeu. Pela primeira vez em anos, estou realmente bem. Porque finalmente entendi que não preciso da aprovação deles para ser feliz. Não preciso que me amem para ter valor. Eu tenho valor por quem eu sou, pelo que fiz e pelo que continuo fazendo. Você é incrível, dona Helena. Não sou incrível. Sou só uma mãe que aprendeu, da pior forma possível, que amor de mãe pode ser infinito, mas respeito próprio precisa vir em primeiro lugar. Helena viveu mais 15 anos. Morreu aos 87, cercada por Júlia, por Dona Joana, pelos outros idosos que se tornaram sua família. Estava consciente até o fim, lúcida, em paz. Suas últimas palavras foram: eu fui feliz. Não da maneira que imaginei, mas fui. Ricardo, Patrícia, Daniel e Camila estavam no funeral. Choraram, mas eram lágrimas de culpa mais do que de saudade. O testamento foi lido uma semana depois. Como Helena havia prometido, não deixou nada para os 4 filhos de sangue. Tudo foi para Júlia e para o projeto Mães que Não Esquecemos, que continuaria ajudando idosos abandonados por décadas. Mas Helena deixou cartas.
uma para cada filho. Ricardo abriu a sua com mãos trêmulas. Ricardo, você me perguntou uma vez se eu te perdoava. Eu te perdoei. Mas perdoar não significa esquecer e não significa que as consequências desaparecem. Você me ensinou que amor de mãe tem limites, e eu te ensinei, espero, que ações têm preços. Cuide bem do Leonardo. Não cometa com ele os mesmos erros que seus pais cometeram com você. E quando ficar velho, lembre-se, você vai colher exatamente o que plantou. Com amor, apesar de tudo. Mãe. As cartas para Patrícia, Daniel e Camila tinham mensagens parecidas. Perdão, mas também verdade. Amor, mas também limites. E, principalmente, esperança de que eles aprendessem e não passassem o mesmo para a próxima geração. 10 anos depois da morte de Helena, o projeto Mães que Não Esquecemos atendia mais de 1.000 idosos em 20 cidades diferentes. Júlia havia escrito um livro contando a história de Helena, que virou best-seller e inspirou mudanças na legislação sobre direitos dos idosos. A casa de Helena virou um museu, visitado por milhares de pessoas todo ano. Na entrada, uma placa com os dizeres Helena Maria da Silva. Uma mãe que ensinou que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Ricardo nunca se recuperou completamente da culpa. Dedicou o resto da vida a trabalhar como voluntário em asilos, tentando compensar o que fez com a mãe. Patrícia se divorciou. Os filhos cresceram e se afastaram dela, num reflexo doloroso do que ela fez com Helena. Daniel teve um infarto aos 60 e ficou debilitado. Foi cuidado pela esposa, mas sempre com medo de ser abandonado, como abandonou a mãe. Camila mudou completamente. Virou assistente social, trabalhando especificamente com idosos abandonados, carregando para sempre o peso do que fez. A história de Helena se tornou um símbolo, um lembrete de que mães são seres humanos, não santas inesgotáveis, que elas merecem respeito, amor, dignidade, e que abandoná-las tem um preço que vai muito além do dinheiro. As gerações que vieram depois aprenderam com o exemplo de Helena. Aprenderam que família é construída com presença, não apenas com sangue. Que amor sem respeito não é amor, é abuso. E que nunca, jamais, devemos tratar como descartável quem dedicou a vida inteira a cuidar de nós. E assim, Helena, a faxineira que limpou banheiros por 35 anos para criar 4 filhos, que foi abandonada no dia do seu aniversário, que perdeu tudo, mas recuperou sua dignidade. Tornou-se imortal. Não pelo sobrenome que deixou, mas pelo exemplo que plantou. Porque no final, o que fica não é o dinheiro que acumulamos, não é a casa que construímos, não é nem mesmo os filhos que geramos. O que fica é o legado de respeito próprio, de dignidade, de amor verdadeiro que deixamos para o mundo. E esse legado, Helena deixou em abundância. Escreva nos comentários, você já visitou seus avós ou pais idosos essa semana? E não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias que nos fazem refletir sobre o que realmente importa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar da importância de cuidar de quem cuidou da gente. Porque a história de Helena não pode ser esquecida. Ela precisa ser contada, recontada, passada adiante, para que nunca mais uma mãe seja tratada como ela foi. O amor de mãe pode ser infinito, mas nenhuma mãe deveria ter que provar isso através do sofrimento.